pessoal, muito boa tarde, uma excelente tarde para você que está aqui comigo hoje. Eu falo tarde porque eu sempre gravo a aula, posto aqui na quinta tarde, mas se você está vendo de noite, uma boa noite, se você está vendo de manhã, um ótimo dia para você, tá? Mas, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa muito a quem trabalha na área fiscal, área de faturamento das transportadoras de cargas, que é sobre o recolhimento do ICMS de FAO para as transportadoras de cargas, que é o ICMS diferencial de alíquotas. É aquele que incide no frete sobre o serviço de transporte iniciado em outros estados, né? E tanto na entrada quanto na saída, tem o do contribuinte e do não contribuinte. Então hoje a gente vai ver tudo isso aqui, tá legal? Mas antes de começar o nosso conteúdo, deixa eu me apresentar primeiramente. Sempre chegam várias pessoas novas aqui no canal, aqui no Instagram, se você está vendo pelo IGTV. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Leila Pfister, tá? Eu sou contadora, consultora e professora na área fiscal, com foco mais específico nas transportadoras de cargas, que é uma área na qual eu venho me dedicando com mais ênfase nos últimos anos. E eu tenho como missão aqui ajudar você a dobrar o seu salário na área fiscal de uma transportadora de cargas. Então, se esse assunto te interessa, não deixe de me acompanhar aqui nas minhas redes sociais, sempre posto muitos conteúdos relacionados a esse assunto para te ajudar a alcançar esse objetivo, tá certo? Então, vamos focar aqui no nosso conteúdo. Conforme eu falei no início, o tema da nossa aula de hoje é sobre o ICMS de FAO, que é uma modalidade de recolhimento de ICMS aí, que é recolhido pelas transportadoras de cargas, também por outras empresas, né? Mas o foco da aula de hoje é sobre as transportadoras de cargas. Pelo menos elas recolhem, ao menos deveriam recolher, né? Já vi muitas transportadoras aí sendo multadas pela falta de recolhimento desse imposto, porque acham que na nota fiscal que é coberta a carga já vem recolhido esse imposto. Mas na verdade, cada uma das situações tem que ter o seu recolhimento conforme definido pela legislação. Guias separados, vai ter a guia do DIFAL da mercadoria, vai ter a guia do DIFAL do frete, tanto o DIFAL contribuinte quanto o DIFAL não contribuinte, tá? Que a gente vai tratar dessas duas situações hoje, então eles têm que ser recolhidos em guia separada da nota fiscal. Hoje a gente tem dois tipos de ICMS de FAO no transporte de cargas, só que eles são tributados de forma diferente, por pessoas, digamos assim, contribuintes diferentes, né? Que um é o DIFAL contribuinte, que é pago pelo cliente em determinadas situações, e o DIFAL não contribuinte, que é pago pela transportadora em determinadas situações, aí, quando ela vende para um consumidor final não contribuinte de ICMS. Aí a própria transportadora, quando faz um transporte para esse cliente, ela é a responsável, ela é a contribuinte de ICMS nessa situação, então ela que tem que recolher esse imposto. Mas a gente já vai entrar em detalhes aí desse recolhimento, tá? E apesar da lógica de cálculo desses dois tipos de tributos, né, a lógica é a mesma, mas as regras mudam, tá? Em especial quando se fala em responsável pelo recolhimento, porque a gente viu que um é pago pelo comprador e outro é pago pelo vendedor, pela transportadora, no caso, que está prestando serviço aí para um não contribuinte. Né? O DIFAL contribuinte, ele já existe há muitos anos, tá? Não sei de cabeça agora quantos anos, porque desde que eu entrei na área fiscal ele já existe, né? Já estou aí há 14 anos e ele já existia. Mas o DIFAL não contribuinte, ele também já existia há muitos anos, mas de uma forma um pouco estranha, assim, um pouco diferente, bem diferente na verdade do que é hoje, tá? Desde 2016 que ele vem passando por uma migração aí da sua forma de recolhimento, que eu já vou explicar certinho como que funciona também essa migração. Mas, apesar dessa mudança estar acontecendo desde 2016, ele ainda é um tributo um tanto quanto desconhecido aí pelas transportadoras, aí pelo nosso ramo. Às vezes eu faço pequenas publicações sobre esse assunto e ainda geram muitas polêmicas e muitas dúvidas, transportadoras que não estão recolhendo, que nem sabiam da necessidade do recolhimento desse DIFAL não contribuinte ou até o do contribuinte, porque achavam que era recolhido junto com a nota fiscal, com o imposto da nota, então a transportadora não tinha que recolher nada. Até esses dias eu fui num cliente fazer uma análise dos procedimentos, as rotinas fiscais, faturamento, recolhimento de impostos, entre outros assuntos aí, e adivinha? Claro, esses recolhimentos sempre é uma das primeiras coisas que eu observo, porque
eu sei a importância desse recolhimento e eu sei o quanto que isso pode dar dor de cabeça, pode dar problema aí para a empresa. Mas, adivinhem? Sim, ele não estava recolhendo esse imposto, tá? E por sorte, eles têm poucos clientes que são não contribuintes de ICMS em operações interestaduais, então tinha pouco imposto para recolher, mas com multa e juros, né? Mas imagina o tamanho disso numa transportadora grande que não está recolhendo, tá? Até anteriormente ele tinha recebido uma multa pela falta de recolhimento desse imposto, num imposto fiscal aí. Isso aqui era um valor baixo, assim, e ele não conseguiu entender o motivo dessa multa e tal. Ele pagou a multa para liberar o caminhão estava lá parado, o cliente estava esperando aquela confusão, né? Ele pagou e liberou o caminhão e não entendia. Só agora, na consultoria, que ele passou a entender, né? Passei um treinamento pro pessoal e agora eles estão recolhendo esse imposto corretamente, mas a área fiscal é aquela situação, né? Como nesse caso do cliente ser um não contribuinte de ICMS, esse ICMS é devido para o estado do cliente, o estado de destino da mercadoria, e não para o estado da transportadora, então acaba ficando um pouco mais difícil de vir a cobrança. Então, se o caminhão não for parado em trânsito, se ele for parado em trânsito é multa e não tem choro, né? Mas muitos estados eles estão mandando multa, tá? Mesmo que não foi parado aí no posto fiscal, mas a maioria já é pego em trânsito. Ali na barreira fiscal, quando o seu caminhão tá passando ali para entrar naquele estado. Por isso que eu sempre digo, tá? Invista em treinamento, invista em capacitações da sua equipe, porque só uma multa dessa dá para pagar muitos cursos, né? Dá para capacitar algumas pessoas da equipe. Então, leve esse exemplo aí pro seu chefe, pro seu líder aí, para mostrar para ele a importância de se ter conhecimento desses assuntos, a parte de faturamento, a parte tributária e de impostos, a parte de recolhimento de tributos, né? O quanto isso é importante. Mas, voltando aqui ao nosso conteúdo, deixa eu explicar melhor sobre esses impostos, esses dois tipos de recolhimento de ICMS diferencial de alíquotas aí. Deixa eu começar aqui falando sobre ICMS, para poder conceituar melhor esses recolhimentos. Conforme a gente sabe, o ICMS é o imposto sobre a circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação. E, como o próprio nome já diz, né, ele incide sobre a circulação de mercadorias e também sobre a prestação de serviço de transporte quando for em intermunicipal ou interestadual. Além do serviço de comunicação, que também fala ali na sigla do ICMS. E, então, ele incide sobre essas situações, então, esse é o fato gerador dele. Então, sempre que houver essa operação, a circulação da mercadoria, por exemplo, vai incidir o ICMS, caso não haja nenhum benefício fiscal, claro, algum tipo de isenção, alguma situação, enfim. E continuando aqui no assunto do ICMS, ele é um imposto que tem várias formas de incidência, vários momentos distintos em que ocorre a tributação desse imposto, em que se dá a ocorrência do fato gerador de ICMS. Porque o fato gerador de ICMS, que é o momento quando é devido o imposto, regra geral, é no momento da circulação da mercadoria ou do início da prestação de serviço de transporte, né? Ou no caso do serviço de comunicação, também do serviço de comunicação. Mas além de observar a circulação da mercadoria, a gente tem que observar também um outro conjunto de informações, um outro conjunto de regras acerca desse fato gerador. Porque não é simplesmente, eu prestei um serviço, está saindo do meu caminhão, eu vou tributar o ICMS, destacar ali no CT a alíquota interna ou a alíquota interestadual e deu. Às vezes, para o mesmo serviço, você pode precisar emitir 2, 3, 4 guias de ICMS para um único CTE, porque são ocasiões distintas, tá? São situações diferentes em que há a tributação de uma forma diferente, como no caso do ICMS substituição tributária, por exemplo, que a transportadora vai recolher quando comprar uma mercadoria de fora do seu estado, sendo que no estado do fornecedor essa mercadoria não está sujeita a substituição tributária e no estado da transportadora ela está sujeita a substituição tributária, não tem convênio ou protocolo entre os estados, a transportadora tem que recolher esse imposto na sua entrada. É um exemplo aí de situação a par, diferente de recolhimento de ICMS que a transportadora vai ter. Tem também o ICMS diferencial de alíquotas nas aquisições, que a transportadora paga quando ela é uma contribuinte de ICMS e compra mercadorias para o seu uso consumo mobilizado de fora do estado,
tem o ICMS de FAO nas vendas interestaduais para os não contribuintes, que é quando a transportadora presta um serviço para um cliente não contribuinte localizado em outro estado. Enfim, tem várias regras, várias formas de recolhimento de ICMS que servem, que incidem sobre as transportadoras, tá? Não é simplesmente aquele ICMS que é destacado lá no CTE quando ela presta um serviço de transporte. Então, tem várias outras regras que a gente tem que observar, que a gente tem que estar atento, tá? Mas voltando aqui ao ICMS diferencial de alíquotas, que é o tema da nossa aula, conforme eu mencionei anteriormente, a gente tem duas formas distintas de incidência do ICMS diferencial de alíquotas no caso das transportadoras, que é o ICMS diferencial de alíquotas nas aquisições, que é o dos contribuintes, que incide sempre que uma empresa é considerada como contribuinte de ICMS, ela efetua compras de fora do seu estado, e essa compra, a compra dessa mercadoria é destinada ao seu uso, consumo ou ativo imobilizado da transportadora. Inclusive, também incide sobre o frete dessa mercadoria, tá? Quando você é o tomador. E aqui, falando em uso, consumo, consumo próprio, entra inclusive as peças de reposição para o caminhão, tá? Porque é considerado como consumidor final, consumo próprio, ela vai consumir, então também vai incidir o ICMS diferencial de alíquotas nessas aquisições. Claro, em todas as situações só vai incidir o DIFAL se se tratar de uma aquisição interestadual, ou seja, que veio de fora do estado, e desde que haja de fato diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino da mercadoria, que é o estado onde a mercadoria vai ser consumida, tá? O estado da transportadora, de quem está comprando, porque esse ICMS ele é recolhido para o estado de destino da mercadoria, sempre, tá? Os dois DIFAL, eles são recolhidos para o estado de destino da mercadoria. E nesse caso aqui, o do contribuinte, ele é recolhido pelo comprador, porque ele é um contribuinte de ICMS, então ele tem essa... Então ele pode recolher esse imposto, tá? Ele pode ser o contribuinte nesse caso. E quanto à forma de recolhimento desse imposto, geralmente ele é recolhido junto com o ICMS normal ali do mês, junto com a apuração mensal ali de ICMS, que você apura o mês inteiro e no início do outro mês faz a apuração ali e levanta o imposto devido e paga tudo junto ali, né? Geralmente, tá? Geralmente é assim, mas vai de cada estado. Cada estado pode ter as suas regras, porque ele é um imposto estadual, né? E depende também se a sua empresa é do Simples Nacional. Porque se a sua empresa é do Simples Nacional, aí vai ter que recolher, não tem outro jeito, né? Vai ter que recolher ICMS fora a parte da Guia DAS, porque esse é um dos impostos que são recolhidos por fora, digamos assim, da Guia DAS, né? É um dos tipos de ICMS que é uma exceção a esse ICMS recolhido dentro da Guia do Simples Nacional. Mas falando aqui na forma e prazo de recolhimento, como o ICMS ele é um imposto estadual, ele pode mudar, pode alterar essa regra conforme o estado, então você deve observar sempre o regulamento de ICMS do estado para onde esse ICMS é devido, que nesse caso é o estado de destino da mercadoria, tá certo? E mudando aqui de assunto, na verdade mudando para o outro tipo de DIFAL que a gente vai estudar aqui, a gente tem também o DIFAL não contribuinte, que é um pouco diferente do DIFAL contribuinte que a gente viu anteriormente, porque o DIFAL contribuinte, ele incide sobre as compras, né? E é o comprador que paga. Já o DIFAL não contribuinte, ele incide sobre as vendas, no caso das transportadoras, sobre as suas saídas, sobre as suas prestações de serviço de transporte, tá? Para um consumidor final não contribuinte. Esse ICMS DIFAL do não contribuinte, que a gente está vendo agora, ele também é chamado de DIFAL partilha, né? Que ele recebeu esse apelido porque até 2019 ele era partilhado entre os estados. Mais para frente eu já vou explicar melhor a situação da partilha, tá? Mas ele incide sempre que a empresa fizer vendas, ou no caso da transportadora, sempre que essa transportadora fazer uma prestação de serviço de transporte para um cliente que esteja localizado em outro estado, então que seja uma operação interestadual, e esse cliente ele seja também um consumidor final e um não contribuinte de ICMS. E ainda tem que atender a regra de que o frete seja FOB, porque o frete CIF também não tem DIFAL. Isso está bem claro na legislação. Então, essas são as regras para o DIFAL não contribuinte. Então, para que incida esse imposto, para que incida
o DIFAL não contribuinte, você tem que se enquadrar concomitantemente em todos esses quesitos, tá? Não pode ser, só ele é não contribuinte, mas é uma operação interna. Não tem. Tem que ser todas essas regras para que haja a incidência do imposto. E também ele só vai incidir caso haja de fato diferença entre as alíquotas interestadual, que ela é destacada no CTE, e a alíquota interna do estado de destino da mercadoria. Porque às vezes acontece da alíquota interna do estado de destino ser a mesma da alíquota interestadual. Aí nesse caso não vai haver imposto a recolher, porque, por lógica, né? Não tem diferença entre as alíquotas, não tem imposto a recolher. Então tem que observar todas essas regras ao mesmo tempo, tá? A operação tem que se enquadrar em todos esses quesitos para que seja devido esse imposto, para que você precise recolher ele de fato. E quanto à forma de recolhimento desse imposto, como essa é uma obrigatoriedade da transportadora, né? No caso do cliente não contribuinte, a transportadora deve recolher ICMS antes de iniciar a prestação de serviço de transporte. Antes de sair com o caminhão, ela já tem que recolher esse imposto para o estado de destino da mercadoria e não para o estado da transportadora, tá? Esse aqui não recolhe lá junto na apuração, recolhe para o estado de destino. Como ele é recolhido para o estado de destino, geralmente é um estado que a transportadora não tem inscrição estadual, ela tem que recolher esse ICMS de forma antecipada, antes de sair do seu caminhão. Então, ela vai recolher uma guia para cada CTE, tá? Então, para quem tem bastante faturamento, é um procedimento bem trabalhoso, tá? Ficar emitindo guia por guia, CTE por CTE, mas é um procedimento que tem que ser feito, não tem outro jeito, tá? E esse ICMS ele é recolhido geralmente através de guia GNRE, lá no portal da GNRE, para a maioria dos estados, mas tem uns 2 ou 3 estados aí que não aderiram à GNRE. Aí, se não tiver esse estado que você precisa recolher lá no portal da GNRE, aí você tem que entrar no site do próprio estado, para onde você precisa recolher esse ICMS e emitir a sua guia por lá, tá? Que deve ser uma guia própria do estado ali, porque cada estado tem a sua própria guia de recolhimento de ICMS, um formato um pouquinho diferente, às vezes um nome um pouquinho diferente, né? Aí tem que ser uma guia de competência estadual e não a GNRE, tá? Porque como ele é um tributo estadual, diferente do PIS e COFINS, por exemplo, que são tributos federais, é utilizado um modelo padrão de guia a cada estado. PIS e COFINS, como um tributo federal, é utilizado a nível nacional. Então, a guia utilizada em todo o território brasileiro é a guia DARF, né, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, né? Então, PIS e COFINS é sempre guia DARF, ICMS, cada estado tem a sua guia própria. Leila, mas o que é esse tal de contribuinte e não contribuinte aí que você está falando? Gente, sempre que a gente fala em ICMS, são muito utilizados os termos contribuinte e não contribuinte, né? Não dá para falar muito deles aqui para não deixar essa aula muito extensa, que não é o foco, tá? Mas aqui no meu canal no YouTube tem uma aula bem completinha falando sobre essa diferenciação, o que são esses termos, qual é a diferença entre eles. É só acessar o meu canal, que é a Leila Pfister, tá? E para quem é meu aluno lá no curso Setor Fiscal para transportadores de cargas, lá eu explico bem detalhadinho também essa situação do contribuinte e do não contribuinte, de todos esses tipos de ICMS de FAO, tá? Do DIFAL, do ICMS-ST, enfim, todos os tipos de ICMS que a transportadora tem que recolher. Então, se você é meu aluno, assiste essa aula lá no curso, tá? Que é bem importante você ter esse conhecimento. E agora, para entender a lógica da cobrança desses dois tipos de diferencial de alíquotas, porque a lógica é a mesma, tá? Só muda, na verdade, o contribuinte, digamos assim. Porque ambos os ICMS de FAO, o ICMS diferencial de alíquotas, eles são devidos para o estado de destino da mercadoria, que é onde o produto vai de fato ser consumido, né? Mas o que mais muda o responsável pelo recolhimento, pelo pagamento da guia. Então, funciona assim. No CTE, sempre que a gente tem uma operação interestadual, que inicia em um estado e termina em outro estado, a gente destaca no campo de ICMS, ali na alíquota de ICMS, uma alíquota interestadual, certo? Que é de 7%, de 12%. E como a gente tem dois tipos de alíquota, a alíquota interna e a alíquota interestadual, foi criado também esse diferencial de alíquotas, buscando sempre estimular a compra de dentro do estado, porque dentro do estado a gente aplica a alíquota interna, às vezes acaba ficando maior do que a alíquota interestadual. Então, para isso tem esse DIFAL para equiparar
essas alíquotas de ICMS para incentivar a compra de dentro do seu estado. Então, comprando de fora do estado, se você é um contribuinte de ICMS e comprou mercadoria para uso, consumo imobilizado de fora do seu estado, você vai recolher essa diferença entre o ICMS interno do seu estado e o ICMS interestadual, que é aquele destacado na nota fiscal ou no CTE, o conhecimento de transporte. Só que se você é um não contribuinte de ICMS, é a transportadora que vai recolher essa diferença de ICMS. De uma forma ou de outra vai acabar também cobrando do comprador, né, esse custo. Então, ela tem que repassar esse custo, então vai no fim dar na mesma, né. O cliente vai ter esse desembolso no momento do pagamento do frete. Então, enfim, dá na mesma. Pagando a guia ou não pagando, tá tudo embutido ali no custo. Esse diferencial de ICMS, falando de uma forma bem simples aqui para facilitar o entendimento, ele é tipo assim, se a alíquota interna do ICMS do estado de destino da mercadoria é 17% e você destacou no CTE 12%, que era a sua alíquota interestadual, o diferencial de alíquotas vai corresponder a 5% da diferença, que é o 17% menos o 12%, que daí vai dar 5%, que é a diferença entre as alíquotas, certo? Aí, nesse caso, os 12% vão ser recolhidos para o estado de origem da mercadoria, para o estado da transportadora, e os 5% eles são recolhidos para o estado de destino, né? É o estado onde o cliente está situado, onde vai ser consumida a mercadoria. Seria mais ou menos isso o cálculo, tá? Só que daí tem uma outra situação, o ICMS de faldo não contribuinte, o cálculo é sempre assim, é simples, esse cálculo simples que a gente chama. Mas o ICMS diferencial de alíquotas do contribuinte de ICMS, aquele devido nas entradas, tem estados que o cálculo é assim, do modelo simples também que a gente chama, e tem estados que eles incluem esse ICMS de faldo na própria base de cálculo. Aí tem uma forma específica lá para fazer isso, para fazer essa inclusão do ICMS na própria base de cálculo, tá? Acaba dando um pouquinho mais de imposto porque aumenta ali a base de cálculo. Mas isso é uma regra de cada estado. Então, como ele é devido nas entradas e o imposto é devido para o estado de destino, você deve olhar de qual das duas formas é feito esse cálculo no regulamento de ICMS do estado de destino da mercadoria, tá? Que é para lá que o ICMS é devido, então observe o regulamento de ICMS de lá. Gente, um detalhe importante, tá? Eu expliquei assim por percentual para ficar mais simples de entender, para ficar mais simples a explicação do caso diferencial de alíquotas aqui, mas na realidade, no momento de fazer o cálculo, você vai aplicar tipo, o valor do meu frete é R$100, eu vou aplicar eu destaquei R$12, que é 12% do serviço. Depois eu vou aplicar o 17% também sobre o valor do serviço, que vai dar R$17, né? E o diferencial de alíquotas é o resultado, o 17 menos o 12, tá? Que vai dar R$5. No fim, nesse caso, dando a mesma que aplicar os 5%. Mas o cálculo é assim, você calcula o imposto interestadual, calcula o imposto interno e diminui um do outro, tá? É porque às vezes dá diferença em centavos, então é importante citar que a forma de cálculo é essa, tá? Agora, uma outra situação que é importante você ter conhecimento, sei que está entrando na área agora vai achar uma loucura, mas deixa eu contar a história aqui do defaldo não contribuinte, aquele que a transportadora paga nas operações interestaduais, quando o seu cliente é um não contribuinte de ICMS. No início da aula aqui eu falei que ele é também conhecido como DIFAL partilha. Mas por que isso, né? Por que DIFAL partilha? Simples, porque até 2015 esse imposto ele era recolhido integralmente para o estado de origem da mercadoria. Ou seja, você já destacava no CTE e na nota fiscal a alíquota interna. Já destacava ali o 17% do CTE quando a venda era para consumidor final. E esse imposto ficava integralmente para o estado de origem, de quem está emitindo a nota, né? Não tinha essa partilha. E a gente teve uma alteração aí faz pouco tempo dessa regra, porque hoje o DIFAL do não contribuinte ele é recolhido integralmente para o estado de destino da mercadoria. Mas desde 2016 que ele vem mudando, fazendo essa migração de recolhimento desse ICMS de uma forma gradativa, conforme um cronograma estabelecido lá no Convênio ICMS 93 de 2015, que fala sobre esse imposto. Então, se você quer se aprofundar mais dele, pode dar uma olhadinha nessa base legal.
E essa migração ela foi feita aos poucos, tá? Para que os estados eles não tenham um impacto tão grande na sua arrecadação de uma hora para outra. Então foi migrando aos poucos esse recolhimento desse imposto. Então essa partilha ficou assim, até 2015 todo o imposto ficava para o estado de origem, né? Destacava a alíquota interna já no documento fiscal e recolhia tudo para o estado de origem ali na apuração normal. A partir de 2016 a situação começou a mudar. Esse valor da diferença de alíquotas passou a ser partilhado, dividido entre os estados, deixando uma parte para cada estado. Então, o percentual da alíquota interestadual ficava normalmente para o estado de origem, o 7 ou 12% que é destacado no CTF fica normal para o estado de origem. Só que aquele 5% lá do caso do nosso exemplo, esse sim passou a ser partilhado entre os estados. Sendo que em 2016, 60% desses 5% ali ficava do imposto ficava para o estado de origem da mercadoria e 40% para o estado de destino da mercadoria. Então, 40% dos 5% desse DIFAL migrou para o estado de destino. Em 2017 inverteu, passou a ser 40% para o estado de origem, 60% para o estado de destino. Em 2018 ficou 20% para o estado de origem, 80% para o estado de destino. E só a partir de 2019, e se mantém até hoje, né, até os dias atuais, é que o imposto passou a ser pago integralmente para o estado de destino da mercadoria. Então, a partir de 2019, já era como é hoje, tá? Então, se você entrou na área em 2019, tá tudo certo, para você não mudou nada. Porque já era assim, né? Então, os 12% ali, no caso do nosso exemplo, você recolhe para o estado da transportadora, na apuração normal ali, e aqueles 5% você recolhe para o estado de destino da mercadoria de forma antecipada, antes de iniciar a prestação de serviço, antes de sair com o caminhão na estrada, tá? Tem que recolher antes. Agora, falando sério, explicando assim já dá um nó na cabeça, né? Agora, você imagina só uma operação iniciada fora do estado, por exemplo, em 2016, lá, no estado que tinha fundo de combate à pobreza ainda para ajudar. Você poderia acontecer de ter que recolher 4 guias de ICMS para um único CTE antes de iniciar a prestação de serviço de transporte. Olha só o tamanho da mão de obra, o trabalho disso tudo, gente. As transportadoras maiores tiveram que contratar pessoas só para cuidar dessas guias, tá? Você vai dizer, Leila, mas como assim? 4 guias? 4 guias de onde? 4 guias. No caso do transporte iniciado fora do estado, um exemplo aqui, aí ficava assim, ficava uma guia para o ICMS antecipado, transporte iniciado fora do estado, uma guia dos 60% do DIFAL para o estado de destino, para o estado de origem, uma guia de 40% do DIFAL para o estado de destino, né? E mais uma guia de 1 ou 2% ali do Fundo de Combate à Pobreza para o estado que tinha esse imposto. Então é mole demais. As empresas estavam pirando aí para contratar pessoas para fazer isso, tiveram que contratar, né? Os empresários estavam loucos aí que não entendiam essa situação, né? Mas na época era a realidade, tiveram que contratar mesmo empresas maiores aí, porque tinha essa situação, podia acontecer de ter que recolher 4 guias, é pra chorar mesmo. Mas além de emitir a guia, a gente tem que emitir a guia de forma correta, no código de recolhimento correto, porque é muito comum o recolhimento de ICMS através de GNR no código de recolhimento errado, tá? Cada tipo de ICMS tem o seu próprio código de recolhimento, tá, gente? E tem que olhar a descrição lá no código certinho. E também emitir no valor correto, né? Parece uma coisa básica emitir no valor correto, mas acontece, tá? Acontece o recolhimento com valores errados. A gente sabe que no setor fiscal nada sai barato, né? Nenhum erro sai barato. Se você recolher o guia com valor maior, vai ocasionar um desembolso desnecessário para sua empresa. E a gente sabe que pedir restituição desse imposto é complicado, né? E se você recolheu com valor menor, você vai ser cobrado depois. Essa diferença a menor, você vai ser cobrado com multa, com juros. Então, no setor fiscal, tudo é multa, né? A gente sabe que nenhum erro sai barato, hein? Então, você tem que ter esses conhecimentos, você tem que ter segurança no momento de emitir essa guia, de emitir esse CTE, de fazer os seus procedimentos e as suas rotinas fiscais. E para ter segurança, não tem outra forma senão estudando, né? Fazendo cursos, enfim. E se você não tem essa segurança, está mais do que na hora de ir atrás disso, porque a gente sabe que não vai para frente na empresa dessa forma, né? A gente
gente não consegue crescer desse jeito. Então, se você quer crescer, quer ganhar bem aí na área fiscal de uma transportadora, ter melhores condições de trabalho, tem que se qualificar, tá? A gente tem que estudar, não tem outro jeito. O que tem jeito para facilitar esses estudos, né? Você compra um curso bom aí que vai te ensinar o passo a passo para você não perder tempo aí lendo coisas na internet aleatórias, desatualizadas, e é mais difícil de entender, né? Então, isso vai encurtar aí o seu caminho, vai facilitar um pouco, mas o caminho é esse, é estudar. Tá? E para finalizar aqui, eu sei que eu já me passei aqui no meu tempo, eu gostaria de agradecer você que me acompanhou aqui até o final. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui, tá, gente? Muito obrigada por acompanhar meu trabalho, por ter assistido esse vídeo até o final. E quero também te parabenizar, porque se você está comigo aqui até agora, se você tirou 30 minutos aí para me escutar, é porque você está em busca de crescer na sua carreira. Porque você é dedicado e está em busca de novos conhecimentos, está querendo um novo rumo aí para sua carreira. Então, parabéns, tá? Parabéns de verdade. Você está no caminho certo, continue estudando, se capacitando, porque logo, logo os caminhos vão se abrir para você, tá? E aquele tão esperado aumento salarial, ele vai vir, pode escrever aí que vai vir, tá? Não importa a sua idade, sua posição que você está na empresa hoje, nunca é tarde para começar, tá? O que importa é a sua vontade de chegar lá. Porque se você quer, você dá um jeito para tudo, né? É assim, né? Tudo é uma questão de prioridade na vida. Se você quer, você arruma dinheiro para investir em curso. Se você quer, você arruma tempo para estudar. Tudo é uma questão de prioridade. Você arruma esse dinheiro, esse tempo hoje, para depois você ter muito mais dinheiro, muito mais tempo para poder curtir aí com a sua família, com os seus amigos, enfim. Então, hashtag fica a dica. Tá bom, pessoal? É isso, finalizamos aqui mais uma aula. Espero de coração ter ajudado de alguma forma aí com esse conteúdo. Deixe aqui abaixo nos comentários as suas dúvidas ou alguma dica relacionada a esses recolhimentos para os nossos colegas, porque a gente se ajuda aí, né? Vamos ajudar os nossos colegas. Às vezes a dúvida do seu colega, a sua dúvida pode ser do seu colega, enfim. Então, comenta aqui abaixo, tá legal? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho aqui para receber notificações sempre que eu postar novos conteúdos, porque toda quinta às 12h30 tem aulão aqui no YouTube, tá? E durante a semana eu também posto alguns pequenos vídeos aqui no canal. E também te convido para acompanhar nas minhas redes sociais, canal no Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, eu vou deixar o link aqui para vocês também, que lá eu posto muitos conteúdos também relacionados à área fiscal, de faturamento e também com dicas aí de crescimento para você evoluir na sua carreira profissional. Certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima!